Boa tarde! Estamos aqui começando mais um Mistura Cultural. Hoje a gente recebe a nossa prata da casa, a apresentadora Karen Bravo. Ela é apresentadora do Jornal da Cultura. A gente vai trocar uma ideia com ela, ela vai contar pra gente como que conduzir um jornal tão legal como o Jornal da Cultura, tão importante para a informação, né, dos telespectadores. Ela já está aqui na sala, eu já vou dar um oizinho aqui para ela. Karen, pô, já tô te convidando para você. Tudo, gente, eu acho a Karen maravilhosa. Ela é uma pessoa muito dócil, além de ser linda. Chegou! Tudo bem? Tudo! Obrigada por ter topado trocar essa ideia aqui com os nossos seguidores. Imagina, eu que agradeço o convite. Prazer estar aqui com você, Adriana, com todos os seguidores da TV Cultura. É muito legal participar aqui com vocês. Então, Karen, a gente te convidou porque assim, você sempre está ali na bancada, super séria, passando, né, todas as notícias para as pessoas. E aí, às vezes, tem algumas curiosidades, e por isso que a gente quis te convidar para hoje você esclarecer algumas coisas para os nossos seguidores aqui. Que, aliás, ontem você estava belíssima de óculos, todo mundo comentou que você apareceu. Não sei se você viu, mas tinha um monte de gente comentando. Até a Vera Magalhães falou, olha, de óculos. Gente, mas foi... Olha, eu tô com ele aqui, olha. Eu vou colocar, porque eu agora Foi sou uma obrigada a usar comoção, não óculos. foi? Foi uma Tá vendo? comoção. Foi muito engraçada a repercussão. Eu apareci de óculos, as pessoas se assustaram na redação, porque eu nunca usei. Agora eu vou ter que usar. Mas assim, quando terminou o jornal, no meio do jornal eu já vi os tweets chegando. Nossa, Karen de óculos, que máximo e tal. E eu postei uma foto chamando o jornal e eu nunca vi tanta curtida e tanto comentário. Então foi um sucesso o óculos. O que eu achei que ia me atrapalhar, na verdade, esquentou as redes sociais ontem esse assunto. Ah, aliás, aqui ontem, então, a hora que começou o jornal, tudo na Karen de óculos. A gente. Eu falei, olha, e ficou muito bom mesmo. Bom, a gente aqui é Obrigada, que suspeito para bom. falar. A gente é suspeito para falar sobre você, porque assim, o que os nossos seguidores não sabem é que além de você ser essa âncora sensacional, você também é uma pessoa muito dócil, muito legal e que a gente gosta muito de trabalhar. E aí, Karen, eu queria já começar falando também do seu trabalho no jornal, porque a gente fica aqui imaginando o seguinte, né? Você faz um jornal que ele acaba às 10 da noite, né? E aí depois, enfim, você vai para casa, a gente não está num momento muito legal, né, no mundo. Como é, assim, a sua rotina de quando você apresenta o jornal? A minha rotina é maluca. Eu vou tentar resumir aqui para vocês. Então, segunda, quarta e sexta eu apresento o Jornal da Cultura. Então, qual é a minha rotina? Chegar, eu acordo, vou contar um pouquinho do que acontece de manhã, porque existe uma preparação dos jornalistas antes de chegar na redação. A gente não chega na redação completamente desinformado. Então, eu acordo, eu sou viciada em exercício físico. Então, para quem não sabe, eu acordo 6:30 da manhã todos os dias e pratico exercício. Então, quando é 8:30 da manhã, eu estou livre, já pratiquei meu exercício e aí eu começo a estudar. Então, eu chego em casa, eu leio o jornal, né? Que eu assino o jornal, chego em casa, aí eu assisto Globo News, assisto CNN e às vezes eu consigo pegar a rádio CBN também, eu ouço todo dia e às vezes eu consigo pegar um pedacinho do jornal da Joyce e do Aldo no almoço, mas é bem aquele horário que eu estou almoçando e estou saindo para trabalhar. Então, existe esse preparo antes de chegar aqui. Quando a gente chega na redação, 3 horas em ponto. E às 3 horas em ponto eu já estou arrumada. E aí começo a produzir o jornal. Então, nessa reunião a gente fala sobre os temas que vão entrar no jornal, o que cada editor do jornal vai cuidar, qual o tema de cada editor, e eu começo a estudar cada tema e pensar nas perguntas para os convidados. Então, por exemplo, isso também é importante, porque a gente tem cientista político, a gente tem economista, tem filósofo, historiador, tem médicos agora por conta da pandemia, já desde o início da pandemia, a gente sempre tem um médico na bancada. Então, tem determinadas perguntas que eu não posso fazer para um médico, outras que eu não posso fazer para um cientista político, então a gente vê o que mais se adequa ao convidado. Então, assim, eu falo que é um jornal diferente. É um jornal em que o âncora, ele
interage mais, ele se aprofunda mais. E a gente tem que estudar muito, porque as pessoas que a gente recebe sabem mais do que a gente sobre determinados assuntos. Eles são especialistas, né? Então a gente tem que estar muito bem informado para poder fazer a pergunta correta para eles, né? Para não deixá-los numa saia justa e fazer uma pergunta pertinente ali, que a gente saiba também confrontar e debater à altura. Então eu falo que é um jornal que exige muita dedicação, muito estudo e muita responsabilidade. Não é fácil, mas é fascinante. Eu ouço muitos elogios a respeito do jornal, porque é um jornal que realmente faz com que as pessoas entendam o conteúdo. Os outros jornais, eles não aprofundam, não tem esse debate, né? Então eu acho isso importante, porque às vezes a pessoa passa de sopetão ali, ouve uma notícia, mas não entende a notícia. E aí o Jornal da Cultura faz com que isso aconteça, faz com que o telespectador entenda a notícia. Eu acho, tem até aqui uns seguidores falando, tem um aqui dizendo que eu acho o dinamismo do Jornal da Cultura muito legal. Eu também, eu trabalho no mesmo horário do jornal e é um privilégio que eu tenho de acompanhar diariamente o jornal e eu sinto realmente isso. E até dá uma esperança quando a gente vê um jornal como o Jornal da Cultura. Não estou dizendo, né, só porque eu estou aqui com você, não, e nem porque eu trabalho aqui, mas porque realmente tem uma explicação das coisas, né? Não é só uma passagem pela notícia, né? E o que é legal, o que eu acho fascinante, é que repetem, não tem como, né? Então, as perguntas do vírus, elas são repetitivas. Por exemplo, tomei as 2 doses da vacina e acabei me contaminando. Por que que isso acontece? Então, a gente, às vezes, repete a pergunta para profissionais diferentes e nós temos opiniões diferentes. Isso faz com que a gente fique, às vezes, confuso, mas, ao mesmo tempo, nos faz parar para refletir. Fala, bom, será que esse é o caminho, esse é o caminho? E aí você, juntando todas as informações, as diferentes opiniões desses especialistas, a gente consegue formar a nossa própria opinião. Então, eu acho muito fascinante o Jornal da Cultura. E o dinamismo dele é uma coisa que vem aumentando com o tempo. A gente tenta dar a maior quantidade de informações possíveis. Só que, como tem essa entrevista, às vezes um entrevistado fala, vamos supor, a gente prevê que determinada entrevista vai durar 3 minutos. Só que aí um dos entrevistados se estende na conclusão do raciocínio, estoura 1 minuto. Então eu tenho no meu ponto, encerra, já deu. Eu vou recebendo uma regressiva. Falar, já foram 2 minutos, 3 minutos, estourou. E eu tenho que fazer com que o entrevistado encerre, eu tente concluir o mais rápido possível. Então a gente combinou ali, isso é um segredinho nosso de bastidores que o pessoal gosta bastante de saber. Eu faço uma mãozinha na bancada. Quando eu estendo, eles brincam, a mãozinha do terror. Quando eu estendo a mão assim para o lado do entrevistado, ele já sabe que ele tem que concluir o mais rápido possível, porque já estourou o tempo para a gente chamar a próxima notícia. Isso é difícil, porque você às vezes atrapalha, né? O especialista está concluindo aquele raciocínio, você acelera ele. Né? Sim. Ô, Karen, e aí, assim, o que eu penso também, aí acabou o jornal, né? Aí, diante de tanta notícia nesses últimos tempos, que não tem sido tão leves as notícias, né, que vocês têm dado, enfim, mexe emocionalmente também, eu suponho, com você. Como é que você faz para, assim, para deixar tudo isso que você viveu, né? Porque você, de uma certa forma, acabou vivendo e voltar para a tua vida familiar, né? Para você ter o seu descanso, enfim, como que é o seu desligamento? Eu acho que eu tenho uma... Pode falar, desculpa. Não, pode concluir a pergunta. Você fez a mãozinha. Não, você sabe que assim. Isso, pode falar. Eu tenho eu sou toda regrada com rotina, né? Eu tenho a minha rotina e quando sai da minha rotina eu fico, isso me deixa nervosa. Então, claro, a gente aprende, faz 18 anos que eu faço telejornal. Então eu já vi muita coisa ruim. Eu já trabalhei com outro tipo de jornal que era pior ainda, que eram as notícias factuais de violência. Então você imagina o que eu via. Graças a Deus o Jornal da Cultura não tem essa linha editorial. Então a gente foca mais mesmo em saúde, política e economia e filosofia, enfim. Então, mas claro que muitas notícias mexem com a gente.
E eu chego em casa ainda um pouco acelerada, eu confesso. Ainda eu chego em casa e assisto o jornal. Isso é um hábito, não sei se Você bom ou ruim, mas assiste? eu assisto no YouTube. Então, eu não sei Que se isso é legal. bom ou ruim, mas como Aham. profissional, eu me sinto na obrigação de ver. E tenho curiosidade para saber onde eu errei. Às vezes a gente não pega tudo que o entrevistado fala, porque o entrevistado está respondendo, eu estou recebendo uma orientação no ponto. Então, em casa, eu estou calma, eu estou relaxada, eu consigo assistir o jornal com mais atenção, ver onde eu errei, o que eu deveria ter feito outra pergunta, às vezes surge uma ideia para o outro dia, então eu faço isso. Aí eu tenho o hábito de tomar um chá, que é um chá lá meio relaxante, com camomila, sei lá o quê, e ler um livro. Eu não consigo ler muitas páginas, mas isso é o que me faz relaxar. Então, quando eu termino de assistir o jornal no YouTube, aí eu deixo aquela meia luz, pego um livro. Então, essa é a minha rotina. Eu sempre tenho que ler e desligar o celular, deixar o celular longe para poder desligar. Mas eu levo um tempo. Então, eu saio do jornal, aí fica às vezes batendo papo com os entrevistados. A gente acaba conversando de coisas que não deu tempo para perguntar no jornal e que eu fico curiosa, obviamente. E às vezes acaba a gente até surgindo algum debate mais acalorado ali, como a gente está longe das câmeras, é permitido também que a gente coloque mais a nossa opinião e pergunte, questione ali nos bastidores os entrevistados. Então, até você desligar, eu confesso, eu só vou desligar lá para 11h30, 15 para meia-noite. Eu demoro um tempinho É para bem tarde. acalmar os ânimos. Ô, Karen, tem uma outra coisa também que a gente vê recorrente, que às vezes, assim, a gente tem alguns convidados da bancada que Estão falando do Vila aí, provocam. ó. E o Mandrião? Cadê a caterva? Então, O bispo do Carmo. Isso é coisa, tem são uns que falas do provocam, Vila. tem uns que provocam risos, às vezes até o Sim, caso do Vila. E aí, o assim, Vila é. a gente ri, mas eu quero saber você, como é que você faz ali para se controlar, entendeu? Porque é muito. Assim, e não é um riso de, sei lá, um riso de nervoso às vezes, né? Não é riso de ver, é porque assim, dependendo da notícia que vem depois, e como você mesmo falou, as notícias não são boas, geralmente não são boas, eu tenho que entrar na notícia com seriedade, né? Então eu estou passando o número de mortos que aumentou por conta do coronavírus, ou acabou o oxigênio em algum lugar, ou está faltando vaga em UTI. Só que no intervalo, quando a matéria entra no ar, que as imagens, né, para quem não sabe, o VT, que são as imagens, entram no ar, a gente fica conversando. A gente assiste o VT, mas surge alguma colocação e a gente conversa. E tem, como a gente já tem uma intimidade, porque a gente está há muito tempo juntos, eles fazem piada, né? O Vila é muito engraçado quando ele está fazendo os comentários dele. E eu peço para que o diretor de TV deixe sempre no rosto deles, porque às vezes eu tenho vontade de rir. A gente né, a gente Sim. não é de ferro, né? Então a gente Ah, sente, ou a gente se emociona, ou a gente tem vontade de rir, ou a gente faz careta. Então a gente tem que tentar não fazer isso. Então só que às vezes eu tenho que respirar muito. O Pondé é uma pessoa que me faz dar muita risada, ele brinca muito comigo nos bastidores. O doutor Arnaldo Lichtenstein, o Vila, todos eles conversam muito com a gente, mas assim, alguns são mais caricatos. E o Vila, quando ele engrena, que ele engata uma, que ele perde até o fôlego, que ele vai, às vezes eu tenho que me concentrar muito para não dar risada. e a gente vai criando, enquanto. Peraí. Tá me ouvindo bem? Agora tô. Eu até parei de falar, porque eu me empolgo aqui também, querendo. Ah, tá. Deu uma travada, sabe? Tá dando uma travada, mas continua. Não, então é isso, assim, esses bastidores, eu acho, o Liechtenstein fala pra gente, vocês deviam filmar esses bastidores, porque é incrível. Já começa o nosso bate-papo antes do jornal sobre os assuntos que vão entrar no ar, e aí a gente fica já, entre às vezes, super acalorado ali já no jornal. A gente dá muita risada na bancada, naquele iniciozinho ali, que a gente acaba conversando muito. E o que é muito bacana nesse jornal é que eu aprendo muito com eles. Quando eu fui convidada para fazer o Jornal da Cultura, eu falei, meu Deus do céu, que responsabilidade. Porque a gente tem
só feras na bancada. São pessoas que sabem muito, são estudiosos, são gênios. Eu falo que eles são gênios. Assim, o nível de conhecimento deles, o nível de cultura deles é imenso. Você concorde ou não com a opinião, é um debate muito enriquecedor. Então, para a gente ter essa oportunidade, eu como jornalista, ter essa oportunidade de estar ao lado desses feras, é muito importante para minha carreira, para mim. Assim, eu falo que eu sempre saio do jornal, eu brinco, mais inteligente. Daí ontem o Pondé falou assim, você tá para parecer mais inteligente, mais intelectual? Eu falei assim, porque a gente brinca, porque a gente sai realmente do jornal com outra bagagem. É muito legal. E tem uma coisa. Bom, a gente vai criando a bancada de estimação. Tem dias que assim, que tem aquele convidado que você gosta mais, com outro que estão os dois juntos. Você fala, ai, hoje vai ser demais, porque é isso, você. Assim, a gente acaba se identificando. O Arnaldo, na semana passada, ele falou algo de antibióticos que eu achei incrível. Eu falei, gente, que legal isso que ele está falando, porque é algo que é pouco falado. Enfim, realmente a gente sai mais inteligente. Ô, Karen, e tem uma outra coisa que, assim, quem te segue nas redes sociais sabe que, além de estudo, tem vários seguidores aqui comentando que você é muito disciplinada, muito dedicada. E aí, quando a gente te segue nas redes sociais, a gente sabe que você também tem os seus filhos, né? E a gente sabe que você também é dedicada à sua família. Como é, né, ser uma âncora mãe também, né? Que tem essa É. missão aí de cuidar dos filhos, estar presente. Como é isso? Eu brinco assim, ó, Adriana, na minha vida, e todo mundo me pergunta, como é que você consegue fazer tudo isso? É mentira, isso aí você gravou ontem e está postando hoje. O que eu posto é o que realmente aconteceu ali no dia. Eu brinco que a minha vida depois das crianças é uma agenda. E é uma agenda mesmo. Para eu dar conta do recado, da demanda que eu tenho que ser muito disciplinada com os horários. Isso eu aprendi. Não adianta querer, hoje não vou fazer isso, não vou fazer aquilo, porque a coisa não flui. Então, assim, essa coisa de trabalhar fora e ser mãe parece piegas, mas não é. É difícil você criar dois filhos e trabalhar. Além do Jornal da Cultura, eu tenho meu programa de rádio também, que é o Melhor da Vida, que eu gravo todas as terças. Hoje eu tô aqui na rádio, eu tô aqui desde as 9 horas da manhã e já gravei 4 entrevistas hoje. Aí eu saio, então assim, o tempo que eu estou em casa é para eles. De manhã eu consigo estudar porque eles estão na escola. Então, para mim é ótimo que eles estejam na escola de manhã porque eu consigo me preparar para o jornal. Agora, quando eu chego do jornal, muitas vezes eles já estão dormindo, né? Então, os 2 dias que eu chego mais cedo, que é terça e quinta, é dedicação total a eles. Então, eu sento, eu estudo com eles. Final de semana é para eles. Então, eu tenho sorte de não trabalhar aos finais de semana. E os meus finais de semana são para eles. Eu tento desligar de notícia no final de semana. Eu tento, no máximo, ler o jornal de manhã. Mas, assim, eu tento desligar mesmo e dar total atenção. Porque eu percebo que eles sentem falta. Eles queriam que eu estivesse mais em casa. Então, às quintas-feiras, por exemplo, que eu não trabalho, a primeira coisa, mamãe, hoje é quinta, você não vai trabalhar, você vai buscar a gente na escola, a gente vai fazer o que hoje à tarde? Então, é um dia que eu procuro fazer alguma coisa com eles também. Então, eu falo, se não for disciplinada, Adriana, eu não consigo dar conta da demanda. Então, realmente é uma vida bastante corrida, mas as pessoas, mas você não cansa? Não, não canso. Eu adoro essa Gente, rotina. ela não cansa, porque ela até cozinha, tem até receitas dela aqui no site da TV Cultura, que, aliás, eu adoro suas receitas. Eu sempre estou ali olhando aquela de camarão, Não, aquele São Peter crocante. Eu vou, viu, que eu faço, eu imito. E aí não, agora você está me dizendo que você tem essa disciplina com seus exercícios, e aí para mim está fazendo todo sentido também a sua preocupação com a alimentação. Vem daí essa vontade de cozinhar e tal? Então, o que acontece é o seguinte, eu gosto muito de comer. E eu como muito. Então, por isso que eu tenho que treinar muito. A televisão engorda, né? A gente sabe que a televisão engorda. Então, pessoalmente, a gente tem um tamanho no vídeo, a gente cresce, tem outro tamanho. E eu gosto muito de comer, gosto de cozinhar. E aí eu confesso, quando começou a pandemia, o Carlito e o Danilo e tal, falaram assim, vamos fazer umas receitas, porque ficou aquela onda de ficar em casa e cozinhar em casa.
E aí eu comecei a me especializar e querer fazer todas as receitas possíveis, porque eu ficava muito tempo em casa. E como eu sou agitada e não tinha para onde sair, eu comecei a cozinhar, cozinhar, cozinhar. O que aconteceu? Ganhei 4 quilos. Aí Olha. falei, falei ficar ali, falei, Hum, ó, para com essa história de cozinhar, porque eu sei cozinhar muita coisa light, mas a minha família não gosta de nada que é light. Eles gostam de tudo que é calórico, sabe? uhum. Massa, risoto e tal. Então é inevitável, você faz e acaba comendo. Sim. Mas eu adoro. E no final de semana eles sempre me pedem: mãe, faz aquele bolo, mãe, faz tal receita. E aí eu costumo fazer para eles, mas eu sou bem disciplinada. Durante a semana eu sou Hitler com alimentação, total. Escuta, e é você mesma que faz os videozinhos de quando você tá fazendo as receitas, essas que tem aqui no site? Eu tenho o meu tripé lá com a luz, eu coloco. Às vezes a minha funcionária tá junto. Isso é importante falar. No meio dessa rotina corrida, né? Eu tenho que falar, eu só consigo ter essa rotina porque eu tenho uma pessoa que me ajuda. Essa pessoa Uhum. trabalha comigo há 10 anos, né? É a Carol, que eu falo que é meu segundo olho, é a segunda mãe das crianças. Ela tá comigo desde que eu sou solteira. Eu casei, ela ficou e ela me ajudou a criar os dois, tal. Então eu consigo sair para trabalhar, eu consigo, por exemplo, praticar o meu exercício, tudo isso porque eu tenho a Carol em casa. E na receita, a única coisa que eu falo, todo mundo fala assim: ah, não é você que prepara. Sim, sou eu que preparo. Ela me ajuda, às vezes, a porcionar, a separar as porções. Então eu falo, cá, coloca aqui nesse potinho tanto, ela vai me ajudando a montar para eu deixar bonitinho a apresentação. Mas quem faz, quem cozinha, quem monta, quem põe no prato, tudo sou eu. Ela só me ajuda com isso. E aí eu tenho lá o meu tripé com a luz, porque eu acabo fazendo. Eu faço muita parceria, eu faço muito trabalho fora e tal, então isso acaba sendo necessário. Live que eu faço em casa com profissionais, então isso ajuda, né? Ter um tripé. Aí eu coloco lá o tripé na minha cozinha e vou. A única coisa que eu ganhei na pandemia foram 2 panelas bonitas, porque as minhas panelas eram horrorosas e antigas porque ninguém via as panelas. Aí, quando eu comecei a cozinhar, meu marido falou assim: bom, acho que você precisa de uma panela mais bonita. Ele me deu, e o Pondé tira super sarras, o Capaz, vários, porque Uhum. eu fiquei revoltada que Dia dos Namorados eu ganhei panela. E todo Ah, mundo falou: nossa, nenhuma mulher gosta de não é ganhar esse Dia dos Namorados. presente. Claro que não, gente. Ah. Mas foi uma bela, foram 2 belas panelas e aí acabou virando motivo de piada. Então, e é uma delícia, adorei lá as suas receitas. E eu acho, eu falei, gente, esses vídeos são muito bem feitos, muito bonitinhos, porque o Danilo um dia pediu pra gente fazer. Aí eu falei, não sei fazer igual da Karen. Não sei. Aí é por isso que eu te perguntei aqui. Isso aqui é mal de Libriana. Libriana gosta de tudo que é bonito, né, Adriana? A gente é perfeccionista com tudo, assim. Então, a É, gente come com os olhos, né? Então, eu fico doida quando eu vejo um prato, assim, tudo eu estraçalhado, a gosto comida servida de também. qualquer jeito. Acho que a apresentação faz a diferença. Super E, faz. É. e eu gosto de surpreender, assim, a família. Eles adoram quando eu faço almoço. É, É, e é eles... uma forma de amor também, né? Quando você prepara um prato, assim, um É, prato bem apresentado, né? As é. pessoas, elas se sentem importantes também, né? Porque eu acho que a energia do alimento vem de quem prepara, de como apresenta, né? Tem todo um Sim. ritual ali, não é só comer, né? Não, e o engraçado é que a minha família é o seguinte: já aconteceu de fazer uma receita que não ficou legal. E Uhum. eles não falam que tá ruim. Tá Que ótimo, mamãe. bonitinho. Tá uma delícia. Tá, ou tá salgado, ou tá duro. Ou não, sei. Não, eles tá sempre bom, porque eles querem me agradar. Então, isso aí é legal porque acaba também não te desestimulando a fazer novos pratos, né? Mas eu vou me empenhar mais. Eu só dei uma paradinha, eu Isso, por parei um favor, pouco tá? porque Ó, eu comecei a engordar, tá? Mas eu vou agora, agora que eu já retomei o meu peso, eu vou voltar a cozinhar de novo. Prometo. volte, volte. Ô, Karen, e assim, você disse que está no estúdio da rádio, que você tem o seu programa, né? E como é que, assim, como é trabalhar em TV, em rádio? Essa é uma pergunta, e eu vou emendar numa outra. Como é que o jornalismo surgiu na sua vida? Você conseguiu ouvir?
Não, tá falhando um pouquinho. Eu vou começar como que pelo jornalismo, tá? O jornalismo, Como surgiu o eu jornalismo na gostava. sua vida? É. Tá, na verdade, eu estava um pouco perdida. Quando eu tinha 17 anos, eu prestei vestibular. Então, eu prestei pedagogia, medicina veterinária e passei em pedagogia, porque eu gostava de escrever e ler, gostava de falar. Então, meu pai falou assim: ah, faz pedagogia, porque a gente tinha escola na família e tal, e aí você vai trabalhar na escola. Quando eu TV não é profissão, não, então vai fazer jornalismo. Eu falei, então tá bom. Então eu perdida que era, né? Fui lá e falei, vamos fazer jornalismo. E amei. Meu primeiro estágio foi numa revista. Ali na revista eu já gostei, eu já escrevia pequenos textos sobre turismo e beleza. E depois, quando abriu vaga para o estágio na Band, na TV Bandeirantes, eu passei. Quando eu entrei na redação, que eu me vi naquele universo ali de redação, eu era escuta da CNN, eu escutava CNN o dia inteiro, traduzia e mandava para a editora de internacional. E era estágio não remunerado, eu não ganhava R$ 1. Fiquei 6 meses trabalhando 12 horas por dia de graça. E depois eles me contrataram. E aí eu fui fazendo carreira lá, fui indo até chegar. O que eu tinha é que eu gostava muito de ler, escrever, e sempre falei muito, né? Aliás, falo muito, falo mais que a boca. Então ali eu me encontrei e fiquei apaixonada pelo jornalismo e nunca mais. E aí ali eu tive no segundo ano de jornalismo, já tinha certeza que era o que eu queria fazer. E aí, na faculdade, eu ia muito bem em rádio, era a minha melhor matéria. Eu só tirava 10, 10, 10. Meu professor era o Freitas, que é um locutor super antigo e renomado, que ficou muitos anos na Jovem Pan, não está mais na Jovem Pan. E ele falou: você tem que fazer rádio, porque você tem uma voz maravilhosa e tal. Mas aí veio a Band e eu acabei ficando na TV. Só que eu fiquei na TV a vida inteira, mas com vontade de fazer rádio. Quando eu vim para a cultura, eu falei, brincando numa reunião, falei: ah, meu sonho era fazer rádio, mas nunca deu certo e não fiz. Aí o vice-presidente falou assim: seu sonho é fazer rádio? E por que não? Eu falei: porque eu nunca tive oportunidade. Então aqui você vai ter a oportunidade. Pode criar um programa e me apresentar. O tema, formato. E aí eu falei: meu Deus, ele tá falando sério? Daí eu fui para casa, pensei e sugeri para ele. Ele veio com uma outra sugestão e bateu. Eu falei: ah, eu queria falar sobre saúde, sobre bem-estar, alguma coisa que fugisse um pouco de política e economia para ser um programa mais leve, né? Para dar uma descontraída. E ele achou que tinha tudo a ver e a gente criou o Melhor da Vida. Foi assim que surgiu o Melhor da Vida. E o Melhor da Vida ele é um programa feito por 3 pessoas. Por mim, pela produtora Viviana Morila e pela estagiária. Então, Uhum. assim, eu penso e a Viviana Murila, ela trabalha em rádio e conhece música clássica. Eu não tenho conhecimento em música clássica. Então, ela que escolhe as músicas que tem a ver com o tema do programa e encaixa no programa. É um trabalho de formiguinha que a Vivi faz. E a estagiária que liga fazendo as marcações dos entrevistados. Então, assim, é um programa enxuto, que dá trabalho para fazer, mas é muito prazeroso. E eu tenho liberdade total aqui para escolher o tema, para escolher os convidados. Então, eu estou aprendendo e estou amando fazer coisa, não faria o outro. Mas poder conciliar os dois é um privilégio. Então, eu estou super feliz aqui na Rádio Cultura. Meu programa, para você ter uma ideia, ele vai ao ar à 1 da tarde, no sábado. Depois ele reprisa, até fiz a colinha aqui, no sábado, e 11 da manhã na Cultura Brasil. Boa. Então, ele passa 2 vezes na Cultura FM no sábado e 1 vez na Cultura Brasil no domingo e ainda vira podcast. É, e tem até aqui os seguidores falando que ouve o podcast. Então, é o programa que vira podcast. Sim. Isso, porque o podcast, ele vai só a entrevista para o ar. As músicas Uhum. são retiradas, vai a entrevista na íntegra. Então, dá 30, 40 minutos de programa e aí você vai na plataforma de streaming preferida e digita lá Melhor da Vida e você consegue ouvir todos os programas, eles ficam lá. Muito E, é muito legal. legal. Muito Olha legal. só, Karen, tem aqui o Central de Fãs Karen Bravo, falando da Ah, diversidade do programa, que é incrível. Que legal, hein? O pessoal aqui
E aí até quero abrir aqui para as perguntas, quem quiser mandar, pode mandar, porque as pessoas ficam elogiando. E, ó, a Vânia está dizendo que não sabia do podcast. Então, Olha aí já que legal. ó, o João também falou que ouve o podcast. Então, pessoal, quem quiser mandar a pergunta, pode mandar. Eu estou lendo aqui alguns elogios, mas vocês podem também, né, fazer a pergunta. Ô, Karen, você também, o É. ano passado, você conduziu aqui no site o debate, né, dos prefeitos de São Paulo, né? Como é que foi Candidatos essa à experiência? prefeitura. Como é que foi essa experiência para você de, de conduzir esse programa? Não, foi incrível, foi incrível. Tomei um susto quando me convidaram. Falei, meu Deus, será que eu sou capaz de fazer isso sozinha e tal? Aí eles, claro que tem, vamos fazer e tal. E foi muito legal, foram horas no ar. E eu acho que deu um resultado muito bacana, né? Você tem um público muito fiel nas redes sociais, a TV Cultura tem isso, e foi descontraído, foi diferente, a gente tinha mais tempo, a gente ficou numa sintonia muito bacana da equipe inteira. A sintonia da equipe é muito importante, né? Então a gente tinha a nossa repórter lá acompanhando a chegada dos candidatos, eu no estúdio com dois comentaristas, né? Que foi o Vila, que é o historiador, que todo mundo conhece bem, e o Roberto Delmanto, que é advogado, que estavam os dois comigo. Então eu jogava bola para eles e a gente ia batendo papo sobre tudo que estava acontecendo. Foi um desafio, mas eu falo que foi um desafio sensacional. E a nossa carreira é feita de desafios, né? Se a gente não Uhum. passa por isso, a gente não cresce. Então, sentir aquele frio na barriga e sair de lá com a sensação de que, ufa, aprendi alguma coisa, né? Colocar na bagagem mais uma experiência, eu acho muito importante. Adorei. Adorei participar. Foi muito É legal. isso que é legal que o jornalismo traz para a gente, né? É um aprendizado diário. É muito Sim. legal. Olha, o Thiago, ele está perguntando aqui, Karen, qual foi a maior dificuldade que você teve que superar na sua carreira? Olha, na carreira, eu acho que são momentos, né, na verdade. Na carreira em si, assim, eu acho que eu fui muito abençoada a vida inteira na minha carreira. Eu sempre tive muita sorte, eu sempre batalhei muito, nada foi degrau por degrau, nada veio sem sacrifício, mas foi tudo se ajeitando muito bem, né? Claro, passei por dois momentos difíceis, quando a troca de emissora, eu falo assim, a mudança, ela é muito importante e traz muitos benefícios, mas ela é dolorida, né? A gente está ali numa rotina acostumada, fazendo as coisas no automático, e quando vem muda, isso já é difícil. Depois a gente enxerga que foi para melhor, que as mudanças sempre vêm para melhor e eu acho que fazem a gente crescer. Mas no início elas são um pouquinho, doem um pouquinho. Eu acho que a gente tem desafios na carreira que propuseram que eu fizesse, que eu neguei, que foi difícil na época negar, porque não tinha o meu perfil, mas então tem um certo ponto. A gente não pode fugir de quem a gente é e do trabalho que a gente acha que é legítimo. Então ali foi um momento difícil para mim negar fazer um programa mais popular, eu não queria. E também a transmissão do Carnaval do Samba Enredo. Gente, eu estava fazendo o Carnaval de Salvador. Eu nunca tinha feito nada de Carnaval de Samba Enredo. Não tenho bagagem para isso. E eu fiquei 8 horas no ar. Eu caí de paraquedas numa transmissão do Carnaval no Rio de Janeiro, do Cara. Desfile das Campeãs, sem saber absolutamente nada. Então, você imagina você segurar um programa 8 horas ao vivo sem saber absolutamente nada. Então eu falo, foram os dois momentos assim mais difíceis da minha carreira, sabe? Uhum. Mas acho que como um todo é só felicidade, assim, só tenho a agradecer, porque eu acho que eu É, consegui atingir patamares que eu achei que eu fosse levar mais tempo para conseguir e acabei conseguindo antes. é o que você disse, né? Não é dificuldade, são desafios, né? Sim, E, são e assim, momentos. então, e falando em desafios, assim, você almeja algum desafio que ainda não chegou e tem algo que você fala, poxa, eu acho que isso seria um caminho legal para eu seguir? Então, eu falo que eu sou movida a desafios, eu gosto.
e gosto de ser surpreendida também, gosto de abraçar novos projetos. Então, assim, eu falo que eu nunca estou fechada a novos desafios, né? A novas oportunidades. Tem coisas que eu nunca fiz que eu tenho vontade de fazer, nem sei se eu me daria bem, mas que eu faria, né? Por exemplo, um programa que mesclasse entretenimento com notícia, uma revista eletrônica, ou algo diferente, ou, sei lá, uma cobertura especial fora do país. Tem tanta coisa para fazer no jornalismo e na televisão, é um mundo tão amplo. E por que não? Né? Uhum. Mas se eu falar para você, eu amo o que eu faço, eu acho que eu amo fazer, estar na bancada. Se tem uma coisa que eu não tenho vontade de voltar para a rua. Eu fui repórter muitos anos e hoje eu acho que a reportagem não encaixa mais na minha rotina, sabe? Uhum. Eu gosto de redação, eu prefiro trabalhar com edição, trabalhar na bancada, trabalhar dentro da redação. E já tem gente que ama a rua, né? Ama. Eu já não, não coisa que eu não gosto no jornalismo é a rua, eu prefiro o estúdio. De resto, estamos aí. Pro que der e vier. Tá na pista, tá no jogo. É engraçado, né? O jornalismo, ele proporciona isso, essas possibilidades, né? Do rádio, da rua, da É, apuração. Porque você sabe que é engraçado, né? Quando você fala assim, eu faço jornalismo, aí a família, os amigos, eles já te projetam numa bancada. Ninguém é, acha, não é isso? Pelo menos comigo foi assim, todo mundo já me projetou ali. Eles não sabiam que era produção. Eu sempre fui produtora, né? Então, assim, quando você fala, sou jornalista, aí a pessoa, você trabalha em qual jornal? Ou você tem que estar no jornal ou na bancada. É engraçado isso, né? Você tem tanta coisa para fazer, né? As pessoas não sabem o que existe uma redação. Você tem a sim. pauta, você tem a chefia de reportagem, você tanta coisa, é um mundo tão imenso, tem a produção, que é o que você faz. Uhum. E eu não sonhava com a bancada. Eu entrei na Olha. televisão porque eu queria escrever. Então, para mim, quando eu virei editora de internacional, que tive a chance de deixar de ser escuta da CNN e passar a editar os VTs, para mim já foi uma vitória ali. Eu já achei, falei, nossa, eu não acredito que eu já vou, com essa idade, ser editora de internacional. Que responsabilidade. Do jornal, na época, no Marcos Rummel, da Letícia Levi, que depois quem assumiu foi o Carlos Nascimento. E Uhum. depois eu ainda cheguei a trabalhar com o saudoso Boechat, Ricardo Boechat. Eu dividi bancada com o Boechat durante um período. Mas tudo aconteceu rápido, porque assim, fulana faltou. Então manda a Karen fazer o link. Eu fiz um link sem nunca ter feito uma reportagem. Vamos fazer a previsão do tempo. Então pega aquela menina ali, o diretor falou, aquela ali e aquele outro ali e vamos fazer teste. Então foram 6 meses fazendo fonoaudióloga e teste para previsão do tempo, que foi como eu entrei no vídeo. Eu entrei pela previsão do tempo, depois eu fui fazer reportagem, depois eu cheguei na bancada. Mas tem gente que passa a vida inteira tentando e não chega na bancada. Hoje tem gente que não quer bancada, mas tem gente que Uhum. quer e não consegue. E na minha vida eu comecei pelo tempo e foi surgindo assim, sei, ela vai fazer a folga de fulano. Coloca ela para fazer o sábado da Mariana Ferrão. Coloca e aí foi acontecendo até que eu virei titular da Band. E aí fui convidada para ser titular do SBT, onde eu fiquei 12 anos, e depois fui convidada para fazer o Jornal da Cultura. Depois eu fiquei 5 anos na Band, 12 no SBT e fiz 2 aqui já de cultura. Olha Pois só, é. O Ronaldo está aqui, ele está dizendo, eu faço rádio e TV e é um mundo incrível e cheio de possibilidades. Trabalhar com rádio e TV é uma aventura. É realmente uma aventura, né? A gente nunca sabe onde vai estar, que o dia de amanhã eu acho o que é fascinante da nossa profissão, né, rádio, Uhum. TV, jornalista, é que cada dia a gente vive um mundo novo. Cada Sim. dia a gente vive a notícia ali do dia, não é aquele trabalho, sabe, maçante, igual, sem novidade. Então eu acho que isso é que faz a nossa profissão ser muito encantadora, né? E eu achei legal o que você disse, e que eu acho que é importante também para qualquer profissional, que é estar preparado para esses chamados, né? Porque geralmente as coisas acontecem dessa maneira, né? Faltou alguém, vem você, e aí quando aí você começa a se dar bem, né? Porque Uhum. você já tem um preparo, você já tem uma dedicação e você já, como você disse, você falou, eu não almejava, né, a bancada,
mas foi acontecendo. Provavelmente não, certamente porque você já estava preparada para isso. Eles Então, viviam no tempo, eles me achavam. Eu lembro o diretor, o Raimundo Lima, que me escolheu para ser apresentadora da Prisão do Tempo. Ele falou: Você é muito segura. Eu falei: Mas eu estava muito nervosa. Ele falou: Mas você não transparece o nervosismo. Então, pra gente, isso é o que interessa. Eu falei: Tá bom, mas assim, o meu início no vídeo não foi fácil. Porque, ao contrário do que parece, eu sou uma pessoa tímida. E eu sofria muito com timidez no começo. Então, eu tive que fazer até teatro no início. Ali, a televisão tinha um curso de teatro e o curso com a fonoaudióloga para se soltar, porque eu ficava inteira dura para apresentar a previsão do tempo. Eu fui ganhando fui perdendo a timidez com esses cursos e com a prática mesmo. Não tem milagre, porque realmente eu nunca fui uma pessoa extremamente desinibida nas câmeras. Mas eu aprendi a disfarçar o meu nervosismo, mesmo até hoje. Os dias que às vezes eu entro mais tensa por uma razão ou outra, ou você entra numa transmissão diferente, você entra mais tensa. Acho que aquele frio na barriga do apresentador não passa nunca. O próprio Carlos Nascimento falava para mim, até hoje eu tenho frio na barriga. Eu falei, bom, e ele tinha 40 anos de profissão, né? Então, assim, se ele tem, eu vou ter também por um bom tempo. e tem que ter também um autocontrole, né, Karen, eu imagino, porque até você chegar no horário do jornal, você passou por uma série de emoções no seu dia, né? Com Então, certeza. eu acho que para você estar ali concentrada é um belo exercício também, né? Porque às vezes, sei lá, ainda mais agora em tempos de WhatsApp, às vezes Meu Deus. alguém manda uma notícia para você que já te desestabiliza e você entra no ar. Aliás, você tem algum hábito de, né, sei lá, desliga o celular meia hora antes, enfim, tem alguma ou não? Ou é Não, eu sou ligada full time, até para bancada eu levo o celular. Eu fico. sério? Primeiro, porque o meu celular ele é cheio de notificação de notícia. Então, todas as agências de notícia eu peço para que chegue. Então, chegam uns alertas, porque às vezes eu estou na bancada, chega uma informação de última hora e eu acabo colocando na pergunta para o convidado, algo que não estava espelhado, não estava na programação, porque a gente não sabia, uma notícia que chega de última hora. Então, eu não desligo do celular. Aliás, meu celular está acabando a bateria. Ó. Se o Danilo pudesse Ó, vir não, aqui me dar uma. a gente já vai pro final aqui, antes que Que ele acabe. tá com o fiozinho. Mas eu sou super ligada no celular, eu consigo fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Claro que às vezes, quando é pessoal, eu não atendo, deixo para atender depois, porque senão me embanando ali na preparação. E é muito engraçado, porque tem dia que a gente está mais concentrada e tem dia que a gente está zero concentrada. Eu vou falar e a palavra não vem. Isso é de todo mundo, né? Não sei se o telespectador percebe, mas tem dia que a gente está mais avoada mesmo, não tem jeito. É muito engraçado isso. Ô, Karen, olha só, a Joelma escreveu aqui, ó. Eu achava você antipática, bom saber disso. Acho que você mudou a ideia dela, que Que é bom, não sou legal. antipática. Eu tenho cara de Né? séria. Todo mundo fala, meu Deus, eu vou ser muito séria no jornal. E quem te conhece fora da TV, você não tem nada de sério. Eu sou super palhaça, brinco pra caramba. Os entrevistados falam que eu sou engraçada. Eu tenho vários apelidos aqui nos bastidores. Então, assim, é porque na TV, como eu faço jornalismo, eu acho que jornalismo é assunto sério, me incomoda o jornalista que fica fazendo gracinha, brincando. Então, eu acho assim, tem hora para brincar. Eu brinco muito nos bastidores, sou uma pessoa super descontraída, faço piada, mas na hora do jornal eu acho que eu tenho que passar a seriedade, né? Eu acho importante, eu estou lidando ali com um assunto sério. Então, ficar igual o bobo da corte, tem gente que lê qualquer notícia rindo. Você não pode fazer isso, né? Eu acho que você tem que respeitar a dor do outro, né? Você está dando notícia de morte, se alguém que morreu, você está dando a notícia dando risada, tem que tomar esse cuidado. É importante. Mas, Eu enfim, acho também. eu acho que eu Gente, ela passo a não impressão é errada às vezes. antipática, ela não passa, não. Você passa. Ó, tem um monte de gente aqui. Aliás, o João Gabriel falou o seguinte: ele falou: pergunta para ela o esmalte que ela tá usando, que é lindo. Não, Eu eu nem adorei. sei. Eu olho ali a cor e tu escolha, É, não sei o nome, não tenho isso. Ó, tem um aqui que falou só me decepcionou quando falou que era corintiana. Mas ela é tão demais. Ó, posso gente, falar demais. já? Ela é perfeita. Ela é perfeita. Meu, posso te falar? Eu era corintiana. Veja só como eu gosto de futebol. Eu não gosto de futebol. Eu não ligo.
Então eu era corintiana, porque minhas melhores amigas da escola eram corintianas e tal. Mas quem é Quando meu filho, eu corintiano tem que nunca ser para sempre. Então, mas já virei. Olha só, como eu não tô nem aí para futebol, quando meu filho nasceu, meu marido é São Paulino roxo e transformou o meu filho num mini São Paulino roxo. Então, um dia ele falou, mamãe, e eu falava que era corintiana só para cutucar os dois, porque na verdade eu nem sei quem joga no Corinthians hoje. Eu sou completamente alienada com futebol. E aí ele falou assim, mamãe, se você não virar São Paulino, eu não vou ser mais seu filho. Eu falei, não Oh, seja por isso, a mamãe vai comprar a camiseta do São Paulo hoje, já virei São Paulina. E aí eu virei São Paulina mesmo. Eu falei, tá bom, vocês querem que eu não, vou no mas estádio com eles. Eu não tô pelo nem filho aí. vale, tá certo. Ó, o João tá se matando de rir aqui do esmalte, que ele achou que a gente não fosse ler, mas a gente leu, viu, João? Bom, Karen, quero te agradecer. Vamos aqui, antes que as nossas baterias vão para o final, a gente vai. Eu quero te agradecer e falar que foi um prazer conversar com você. Adoro te acompanhar sempre, estou aqui. E obrigada por ter esclarecido essas dúvidas. Imagina, é uma delícia esse bate-papo, né? Eu acho tão legal quando a gente faz essa live, porque daí as pessoas conseguem entender melhor a nossa vida, os Sim. bastidores, o que acontece. Tem gente que acha que a gente chega para apresentar o jornal 1 hora antes do jornal começar. Não é, um trabalho super extenso, super criterioso. As pessoas chegam na redação 2 da tarde para fazer um jornal que vai ao ar às 9. Então, assim, não é fácil, né? É uma dedicação total. E fora daqui também a gente está estudando. Então é legal isso, que as pessoas saibam um pouquinho desse universo, como funciona. É bem Ó, o legal. João tá me corrigindo aqui, ele falou, não é esmalte que eu tô rindo, eu tô rindo pela história dela ter mudado de time. Então, corrigindo aqui. Ah, tá. João, tá Tá bom. corrigido. Tá corrigido. Mudei de time. Mas na verdade eu não sou de time nenhum, gente. Eu não tenho. É, Eu brinco porque a família é, mas eu realmente nessa parte de futebol. Não dá para querer fazer tudo também, né? Eu já cozinho, já treino, gente, já é cuido de muito filho. Agora não. vai futebol, chega, muita coisa com uma pessoa Chega. só. É isso, querida. Obrigada, viu? E até a Tá, próxima. Em breve a gente te chama de novo, tá bom? tá. E só antes de despedir, queria lembrá-los que o jornal sempre fica disponível no YouTube, então é só colocar lá Jornal da Cultura no YouTube que vocês conseguem rever todas as edições e o meu programa Melhor da Vida. Acompanhem, por favor, na rádio e no podcast também. E Isso aí. sugiram temas também. Meu Instagram é aberto para todo mundo. Sugiram temas, por favor. Tá bom, querida. Um beijo Tá? grande, viu? Outro Até a beijo. Tchau, próxima. tchau. Até. Tchau. Tchau. Foi um prazer. Tchau.